Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos para falar um pouco mais sobre o rescaldo do empate no derby e de como tem um fator que tem sido determinante na recuperação alvinegra. Sim, trata-se de Antônio Oliveira. Também vamos falar das lesões de Yuri Alberto e do goleiro Cássio e também do novo reforço que está sendo contratado, entre outras questões. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Antes de tudo, um recado de agradecimento. Gente, 25 mil pessoas simultâneas, eu ainda estou digerindo o que aconteceu depois do derby. Uma live que tem mais de 230 mil visualizações, o canal batendo 955 mil inscritos, números impressionantes. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Você que ainda não se inscreveu, por favor, eu estou com essa meta aí, faltam 45 mil, né, algo assim para a gente chegar em 1 milhão. É um número que para mim já foi muito mais difícil de bater, mas nos últimos tempos vocês transformaram isso aqui numa avalanche, né, de gente chegando, gente consumindo conteúdo. Então, de coração, muito obrigado, muito obrigado. Vamos juntos, tá? Vamos falar sobre o Corinthians e do day after, esse empate no derby, com sabor de vitória, sim, pela sequência, pela forma que foi, pela circunstância. Muita gente comentando também o texto que eu publiquei na minha rede social. Quem quiser conferir lá no meu Instagram, @ChicoGarcia. O pessoal da Central do Timão até roteirizou o vídeo, né, com imagens, com uma locução. Obrigado pelo carinho. E é dessa forma que eu penso. Você tem jogos que às vezes não é necessariamente o resultado, não é vencer, claro que vencer é o mais importante, mas diante do cenário, né, contra um rival muito mais bem estruturado, por tudo que aconteceu no jogo, não tem como a gente não considerar que o Corinthians sai muito fortalecido de tudo que aconteceu. E com alguns destaques que a gente, inclusive, né, detalha para a partir de agora. O técnico Antônio Oliveira tem sido um cara determinante nessa recuperação do time. Dito pelo próprio presidente Augusto Melo, e não há como a gente não aferir isso. É muito curioso, porque se a bola do Garro não entra, a gente estaria falando aqui de uma derrota. Mas o futebol ele tem esses Cs, né? Não tem como a gente não mostrar que a empolgação do Antônio, quando ele, depois que o jogo termina, com o discurso dele no vestiário, com uma sequência de 2 vitórias e um empate contra o Palmeiras da forma que foi, não tem como a gente não valorizar o que está sendo feito. Porque muitas vezes na dificuldade, no detalhe, na bola que bate na trave e entra, ao invés de bater na trave e sair, mesmo com o goleiro adversário falhando, o futebol tem disso. Mas tem também uma construção que vai sendo feita através da confiança, da motivação, de você convencer o atleta de que ele pode mais. E o Corinthians estava vivendo um inferno astral, de tudo que acontecia, com notícias. Cada vez que o Augusto Melo puxava uma gaveta, tinha uma dívida diferente deixada pelo Duílio. Jogadores que ele não conseguia inscrever, jogadores que ele não conseguia contratar, porque os clubes sul-americanos não tinham mais confiança no Corinthians. Tudo girava contra. O time não correspondia, o Yuri Alberto estava sem fazer gols, e aí você começa a ver uma retomada, você começa a ver... E exatamente por que eu falo no comandante? Porque ele é o centro de tudo. Por que a responsabilidade maior é do comandante? Porque também, quando o time vence, você tem que valorizar o que esse cara está fazendo. Esse cara chegou num ambiente completamente abalado. Num clube em que é o maior da sua carreira, então ele não tinha tido uma experiência num clube de massa, num clube de tanta pressão, e chega e, cara, ele começa a centrar um pouco as coisas, ele começa a conversar com alguns atletas e dizer, não, você consegue, não, eu vou te escalar aqui, alguns chegando ontem, né, e ele já botando no time, mas conversando, tentando estabelecer uma melhor estrutura, sofrendo também, como foi o caso, e eu tiro um pouco da responsabilidade dele a escalação do Fausto Vera, que muita gente não queria que ele jogasse, mas eu vou para o elenco, gente. Ele não tinha muito o que fazer. Eu talvez estivesse na pele do Antônio, talvez colocasse o Fausto também, pela dificuldade do elenco. E o que comprova que a diretoria precisa ir ao mercado e buscar mais um jogador para o meio-campo. Ele tem o Ranieri, que é um cara dele, né? É um cara que olha como a vida é irônica, né? O Ranieri vem do Cuiabá muito antes do Antônio Oliveira. Depois eles vêm trabalhar juntos aqui e a gente vê como essa parceria está funcionando. Enfim, eu acho que o Antônio Oliveira, até pelos discursos, tem sido um cara muito mais epidérmico, né? Muito mais envolvido do que
o seu antecessor, né? Tava na cara que o Mano Menezes não estava com o mesmo ímpeto, né, de corresponder, se sentou no contrato e não tinha como dar certo, da forma como a situação se desenrolou. E a gente tem trechos aí dos bastidores que a Corinthians TV divulgou, do derby, né, no momento antes da bola rolar. Vocês vão ver que ele faz um discurso antes da bola rolar e depois, quando o jogo termina, reparem como ele abraça os jogadores e especialmente Rodrigo Garro, que é o cara que cobra a falta e dá o empate e evita a derrota do Corinthians. E aí depois o discurso dele após o jogo. Se liga. Sejam competitivos. Gostem de ganhar. Bora, bora. Muito orgulhoso de vocês, desistir jamais, ser top sempre, pois é a vossa comunidade que sobressai. Vou salvar palmas para vocês dois. Desistir jamais, competir sempre. Mas é a forma, né? Não é uma frase solta, não é uma frase, é a maneira como ele consegue convencer os caras e a gente vê na prática que o Corinthians, ele pode em algum momento, pela questão tática, né, apresentar um buraco na frente da área em que o Palmeiras aproveitou. Ele pode ter alguns erros de passe, ele pode ter alguma dificuldade técnica no jogo, mas você vê que é um time que morde, que é um time que compete e que é um time que não desiste. O empate ele aconteceu dessa maneira também, porque era muito natural, muito simples você ter um relaxamento, um abatimento, depois tomar 2-0 contra o Palmeiras fora de casa. E aí depois você acaba perdendo 2 jogadores, ficando com 9 em campo, já tinha saído o gol do Yuri, né, que é o começo da reação, e o time foi lá. E seguiu tentando. E aí eu queria destacar o que para mim mostra um pouco desse novo momento do Corinthians. Reparem na comemoração de Pedro Henrique. O Pedro Henrique é o mais novo chegado, né, juntamente do Mateuzinho, e é um cara que ele já é muito Corinthians. E eu queria dizer para vocês que esse jogo é daqueles vestibulares, é daqueles jogos que eles ensinam aos recém-chegados o que é ser Corinthians. Tem alguns jogos que são simbólicos, né? Por exemplo, o Vitor Pereira, e me perdoem utilizá-lo como referência, ou como exemplo aqui, mas quando ele vê o Corinthians daquela maneira, todo destroçado, classificando contra o Boca Juniors naquela Libertadores, e ele volta para o vestiário, né, todo empolgado, depois faz o que fez, mas enfim, naquele momento, ele foi introduzido ali sobre o que é estar no Corinthians. Algumas situações elas vão mostrando para alguns jovens jogadores, para alguns recém-chegados, do tipo, esse é o clube que você está vestindo a camisa. E isso aconteceu com o PH, isso aconteceu com o Gustavo Henrique, que teve que ir pro gol e na superação o cara estava apavorado e ele, tipo, agora, o cara jogou no Flamengo, o cara foi campeão no Flamengo, o cara foi campeão no Santos, e ele chegou no Corinthians e falou, caramba, isso aqui é diferente de tudo. O Ranieri já falou sobre isso. Então, assim, esses jogadores eles estão tendo consciência do que é estar no Corinthians. Na fase ruim, porque alguns pegaram o começo com 5 derrotas e aí pressão pegando e já troca de técnico para ter uma ideia do que é a panela de pressão que é esse clube. E agora eles estão percebendo do que é você esboçar uma reação e sentir a massa indo com você e, inclusive, se recuperar diante de cenários completamente adversos. Então, foi muito legal por esse sentido. É por isso que eu falo em ponto de virada. É por isso que eu falo que daqui para frente o Corinthians consegue ter mais do que uma motivação, uma certeza de que ele pode mais por conta de exemplos e jogos como esses. Vamos falar sobre as lesões, né? Porque, obviamente, o Yuri Alberto e o Cássio eles esboçam uma preocupação. O Cássio, que foi expulso naquela disputa com o Rony, ele teve um trauma no quadril. Ele vai ser reavaliado e ele é dúvida para o jogo contra o Cianorte. A questão é, ele não vai jogar contra a Ponte no domingo pelo Paulistão.
jogo 8 da noite na Neoquímica Arena. Por que não, então, testar o Carlos Miguel para que ele não entre no jogo contra a Ponte, né, completamente frio, e já que o Cássio, enfim, está com esse problema, além da expulsão, da suspensão, ele está com um problema físico, né, deixa o Carlos Miguel, que sempre deu conta do recado e que a torcida quer ver, diante do Cianorte na quinta-feira, e depois ele joga no domingo também. Eu acho que é uma grande chance que o Antônio Oliveira tem de dar 2 jogos para o Carlos Miguel. Porque se ele entrar apenas contra a Ponte, é muito provável que o Cássio volte na outra partida e ele jogue apenas uma partida como algo pontual. Ele vai ter uma sequência de 2 jogos. E aí a gente consegue ter uma amostragem um pouquinho maior, inclusive num jogo de mata, num jogo decisivo, que é esse contra o Cianorte. Né? Você não pode... perder, não pode. Empatar até pode, porque pelo regulamento o Corinthians classifica. Né? O Corinthians tem o empate e a vitória. Regulamento esdrúxulo da competição, mas é o que acontece. O time pequeno, né, ou menor, ele precisa vencer o jogo para avançar. Então o Corinthians tem 2 resultados. É uma certa tranquilidade para você botar o Carlos Miguel, para ele já aquecer, e no domingo ele vai ter que substituir o Cássio. Eu acho que ele deveria fazer isso, mas eu tenho minhas dúvidas, até pela condição do Cássio, que a gente não tem necessariamente, né, como precisar até a próxima quinta-feira. O Yuri Alberto já é um problemão, né? Ele está fora do Campeonato Paulista. Ele fraturou a costela e o prazo de recuperação costuma girar entre 4 a 6 semanas. A gente está falando de 1 mês e meio, que é justamente o prazo até o fim do campeonato. A final está marcada para o dia 7 de abril, 1 mês e meio daqui para frente. Então o Yuri Alberto volta no Campeonato Brasileiro, nas próximas fases da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Não vai jogar o Campeonato Paulista, até porque é uma recuperação chata. Você não tem como fazer cirurgia, né? Você precisa de uma reconstrução óssea em que o corpo mesmo regenera. Você não pode fazer exercício físico nesse período, então você tem que esperar a coisa resolver para só depois você trabalhar fisicamente. Então, assim, é um período um pouco demorado e difícil que o Yuri vai sofrer a partir de agora, e justamente agora que ele estava voltando a fazer gols, ele vai se ausentar da equipe. Uma pena, uma lástima. O Sérgio Rocher, goleiro do Inter, sofreu uma fratura do ano passado e ainda não recuperou na costela. É uma região muito delicada e não há o que fazer. Você tem que esperar o corpo regenerar. Então, a gente tem que torcer para que seja o mais rápido possível, mas dificilmente ele volta para o Campeonato Paulista. Tem novo reforço, está encaminhado, o zagueiro Kaká, 24 anos, né, do Tokushima Vortis, do Japão. Ele está emprestado ao Atlético Paranaense até metade do ano. O Atlético não vai exercer a opção de compra, então o Corinthians está acertando o empréstimo até dezembro com o clube japonês. Ele sai do Atlético, se transfere para o Corinthians e repõe a saída do Lucas Veríssimo. A questão é, não no Campeonato Paulista. Nem vai dar tempo dele jogar contra o Cianorte, né, porque também o jogo é já na quinta-feira, mas Copa do Brasil ele vai poder jogar, porque ele pode ser inscrito. Daqui para frente, né, se o Corinthians chegar nas fases de mata, aí sim ele pode ser inscrito no Campeonato Paulista, mas essa reta final do Paulistão ele não vai poder jogar, porque o prazo já se encerrou, mas de qualquer forma o Corinthians precisa, né, repor numericamente, inclusive, alguém ali na defesa, e o Kaká é um jogador que inclusive pode brigar por titularidade, a gente não sabe, né? Hoje o Félix Torres e o Gustavo Henrique são os donos da posição, mas tem Copa América, tem convocação, tem suspensão, tem lesão, tudo que a gente já sabe. E aí você não pode depender do Caetano, do Raul Gustavo, na minha opinião, né? Então você precisa de mais um cara ali um pouco mais rodado, que é o caso do Kaká. Só para a gente fechar, a apresentação do Coronado nesta terça-feira, depois do treino da manhã, por volta do meio-dia, 1h da tarde. O Igor Coronado será apresentado à Fiel, e aí a gente vai poder ouvir um pouco mais, saber das ideias, desses primeiros movimentos no clube, do que ele está achando, onde ele pode jogar, esse novo reforço, badaladíssimo reforço, que vai agregar ainda mais qualidade ali na frente, no setor de meio campo para o ataque do Corinthians. São as informações do Timão. Você gostou? Comenta aqui. E inscreva-se no canal, você que não se inscreveu ainda, você que está se inscrevendo, muito obrigado, de coração. Vamos chegar nessa meta de 1 milhão? Poxa, eu conto muito com você. E aí, vem muita novidade por aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau.